Olá, meu nome é José Neto e você já se perguntou como é que você faz para estudar todo o edital de um concurso? Será que é possível estudar todo o edital de um concurso? Então, a resposta para essa pergunta, a resposta curta é sim, tá? E a resposta longa depende do tempo que você tem, tá certo? O tempo ele é escasso e o conteúdo é muito, tá? Os conteúdos eles costumam ser muito das várias matérias. Mas e aí, o que você faz frente a isso? Você pega o edital, vê o que é mais importante, você faz o quê? Olha, o que eu fazia era tentar estudar o edital todo, tá certo? Eu ia lá, tópico por tópico, e fazendo um resumo daquele tópico, tá? Tinham tópicos que eram assim, eram vários capítulos de livros, tá? Tinham tópicos que eram assim 2 páginas, tá certo? Então eram 2 páginas. Então muitas vezes quando você pega o edital e você vê lá uma matéria que tenha 15, né, uma matéria com 15 tópicos, 1, 2, 3, tal, 20 tópicos, muitas vezes um tópico daquele é muito pouco, tá? É muito pouco, muitas vezes assim, vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você fazer uma pesquisa no Google, o que é isso? Às vezes você não tem nem ideia. E aí, talvez com 1 hora, talvez com 2 horas, você mate aquele tópico, tá certo? Então, era assim que eu fazia, tá? Eu nunca peguei e falei assim, não, esse conteúdo eu não vou estudar e esse aqui eu vou estudar, porque esse é o mais importante, tá? É como eu falei, tem conteúdos que eles são mais básicos e muitas vezes esses levam mais tempo para aprender, e tem conteúdos que eles são assim, coisas que a banca coloca que parece que é uma filigrana, tá certo? E aí você estuda aquilo ali de forma muito rápida, você faz um resumo daquilo ali, você está preparado para aquele conteúdo, tá certo? Na minha opinião, vale a pena você tentar estudar o edital todo. Na minha opinião, vale a pena isso. Dessa forma que eu falei, assim, com lógica, com estratégia, tá? O que você não deve fazer? Você não deve tentar esgotar um conteúdo, tá certo? Você pega, por exemplo, controle de constitucionalidade. Existem livros publicados sobre esse tema. Não vale a pena você pegar e se debruçar sobre os livros e livros e mais livros, de forma alguma. Você tem que estudar do ponto de vista de concurseiro, de concurso, tá? E pegar aquilo ali de uma forma superficial, tá certo? Não adianta nada, não, agora eu quero saber tudo sobre direito administrativo, e a pessoa vai e livros e mais livros, né? E não faz o menor sentido isso. Tá certo? Então você tem que pegar livros focados em concursos, tá? E estudar dessa forma. E como é que você sabe assim, qual o conteúdo? Como é que você sabe? Muitas vezes um bom professor vai saber isso. Se o professor for bom, ele sabe isso. Ele vai poder te orientar, tá certo? Fica difícil, eu acho muito difícil generalizar isso, falar assim, olha, estuda dessa forma ou daquela outra forma, né? Estuda a parte principal do edital e esquece do resto. Eu não gosto de fazer isso, eu nunca fiz isso, tá? Eu sempre escolhi os melhores professores e sempre sempre confiei muito no taco deles, tá? Eu sempre confiei no que eles estavam falando, no que eles estavam passando. Eu confiava, mas ao mesmo tempo eu tinha o edital como um roteiro de estudo, tá? Então, se o edital, se direito administrativo tinha lá 12 tópicos dentro do direito administrativo, eu procurava olhar os 12 tópicos. E se tinha algum que ficou de fora, eu ia no professor e perguntava, não, mas e esse tópico aqui? E aí ele falava, não, a próxima aula a gente vai ver e tal, e sempre era dessa forma, tá certo? Então, assim, essa questão do edital é importante, porque uma questão, que seja uma questão, pode fazer diferença. Então não dá para negligenciar, não dá para
ser seletivo. Eu vou estudar só um pouco, tá certo? É isso então. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu curtir. Se você tem alguma questão, coloca essa questão aí embaixo, tá? E entra na minha lista no site aprovadodeprimeira.com.br e a gente começa a conversar. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.